inclusão ou não do PIS nas suas próprias bases. Esse é um tema do STF que vai ser julgado em sede de repercussão geral, que é a mesma coisa. No âmbito do STJ é recurso repetitivo, o STF é repercussão geral, que se aplica em todos os casos, e se há ou não modulação. Então, essa é uma tese que tem um valor relevante envolvido. Empresas do lucro real, né, se nós pensarmos, isso pode dar, se nós pensarmos aqui, fizer uma conta, né? Empresas do lucro real, se eu pegar aqui um faturamento médio, né, por exemplo, 10 milhões, 9,25 é PIS e COFINS, vezes 9,25, dividido por 10 milhões, né? Falei 10 milhões, vezes 100. Eu estou falando que uma empresa do lucro real que tenha todas as saídas tributadas pelo PIS e COFINS, porque pode ser que ele tenha saídas que não são tributadas. Essa média vai alterar. 0,8 do faturamento daria de recuperação na exclusão do PIS da própria base. 0,8. Lucro presumido, se eu pegar os mesmos 10 milhões, vezes 3,65%, vezes 3,65%, dividido por 10 milhões, vezes 100. 0,13. Então, lucro real 0,8, eu falei 0,85, e lucro presumido 0,13. Tu pode chegar no cliente e falar, cara, quanto tu fatura? Ah, tu tem exportação, tu tem alíquota zero? Não. Ou tu nem precisa falar disso no começo. Cara, tu faturar aí a média de... Uma empresa média, vamos pensar, 60 milhões ano. Uma empresa média, pequena, né, do lucro real. 60 milhões ano, vezes 5... Nós estamos falando de 300 milhões. 300 milhões, se ela for do lucro real, 0,85%, estou falando de 2 milhões e meio sem correção. Vamos fazer que a média dos últimos 5 anos da Selic vai dar na média, porque teve um período baixo, 10%. 10% mais 255, estou falando de 2 milhões e 700. Tá ruim? Aí você faz 2 milhões e 700 vezes um honorário médio de ação judicial de 20%. Estou falando de 540 mil de honorário nessa ação. Então, guarda esse número. Eu falei 0,8 e 0,13 no lucro presumido. É a conta que tu faz de padeiro na frente do cliente. Vai ser decidido pelo STF. Tá para ser julgado. Relevante. Tem muito dinheiro envolvido. Nós temos também, ainda no âmbito do STF, que é a inclusão ou não, que seria a exclusão, do ISS da base de cálculo PIS e COFINS. Exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, para quem tem ICMS na operação, que fabrica ou comercializa ou presta serviços que são tributados pelo ICMS, como por exemplo, transporte de cargas, intermunicipal ou interestadual, serviço de comunicação, fornecimento de energia elétrica. São alguns tipos de serviço que são tributados pelo ICMS e não pelo ISS. Agora aqui é o seguinte, poxa, se o ICMS não compõe a base de cálculo, eu que sou prestador de serviço que tem o ISS, ele também não deve, com base no conceito de receita bruta para fins tributários. Que é basicamente o seguinte, o conceito de receita bruta ele não deve levar em consideração na base de cálculo de um tributo que tem como base o auferimento de receita, um pedaço ou um fragmento dessa receita que pertence a outro, que o contribuinte ele é um mero depositário. Então o ISS ele compõe a minha receita, mas eu sou um agente arrecadador e vou repassar para o Estado. Então isso não gera riqueza, não agrega o meu patrimônio e não está incluso no conceito de receita para fins tributários. Essa é uma tese, né? A gente sabe que tem uma inclinação para que o ISS talvez não seja excluído. Eu apostaria, esse é o cara que presta serviço, que tem ISS, que não tinha a tese da exclusão do ICMS. Aí você propõe essa ação. Ou, muitas vezes, ele tem receita mista. Ele faz parte das operações com ICMS e parte com ISS. Vamos pegar a transportadora? Transportadora que faz operações dentro do município é ISS. O transporte fora do município, intermunicipal, é ICMS. O transporte interestadual é ICMS. Então o cara que teve a exclusão do ICMS ainda pode ter essa tese que está no âmbito do STF. Vai ser julgado esse ano? Talvez não.
Mas você garante o direito de interromper o período da prescrição. Eu travo aqui eu volto 19. Saiu daqui 5 anos, eu volto aqui, entendeu? 5 anos mais 5, dá 10 anos. Cara, 10 anos é coisa para dar com os pés. Eu fiz um cálculo aqui de 5, deu 2.700, imagina 10. Marcos, mas a prescrição não é só de 5 anos? Sim, mas ela conta a partir da data que eu ingressei com a ação. Não o total, entendeu? Porque anteriormente tinha, antes da Lei Complementar 101, que fala da responsabilidade dos doentes, né? Havia prescrição de 10 anos, né? Então até 2004, 2005. E depois isso veio para 5 anos. Então, de novo, é uma ação que tem uma repercussão muito grande. Nós temos também, vamos lá, a possibilidade de excluir as seguintes verbas da contribuição previdenciária patronal. Então, a exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, que é aquela que tributa em média 20% sobre a folha de salário dos funcionários, né, destinada a terceiros e ao ratio-sat. Então, é uma exclusão que no total dá na média de 25,8, 27,8, que é a contribuição previdenciária, mais terceiros, que dá em média 5,8, 4,7, e a questão do SAT e o RAT, que são um adicional de 1, 2, 3%, de acordo com os níveis de risco envolvendo esse estabelecimento e a quantidade de acidentes através da CAT e o cálculo do FAP. Na prática, pode dar 27,8% de exclusão. Legal? Se concentra nisso. O valor da contribuição previdenciária do próprio empregado. Então, eu poderia excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, terceiros, SAT e RAT, o valor que eu retenho dos funcionários. Primeiro ponto, que dá aí na média 11%. Retidos na fonte, parcela descontada a título de coparticipação do empregado em benefícios, tais como vale transporte, vale refeição, plano de assistência odontológico, entre outros. Pessoal, essa não é tão conhecida, mas tem bastante dinheiro aqui. Pensa uma empresa. Cara, pensa aquelas empresas que é de serviço terceirizado, de limpeza, manutenção de empresas. Cara, tem empresa que tem 10 mil funcionários. Tem empresa que tem 1.000 funcionários.